Olá todo mundo, tudo bem? Estamos aqui numa nova série de lives que estamos iniciando hoje. A princípio, eu gostaria de fazer essas lives sempre na segunda e também na sexta-feira. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. É um prazer ter vocês aqui, né? Gratidão aí pelo movimento que vocês já vêm causando aqui na Escola de Educação Sistêmica, né? E hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem gostoso, né? Então vai escrevendo aí para mim, me conta de que forma você tem conseguido resolver suas coisas durante esse momento de pandemia, onde nós precisamos passar mais tempo dentro de casa do que fora de casa fazendo as nossas coisas. Então escreve aí para mim como você tem trabalhado com a questão do seu tempo. Vamos lá! Vamos aguardar aí o pessoal que tá chegando. Vem chegando aí todo mundo. Uma boa noite aí pra Lucinéia, pra Meire que tá chegando aí. Vamos lá, pessoal. Aproveita já e clica aí no aviãozinho, né? Você que tá chegando agora, clica aí no aviãozinho e vai direcionando essa live, então, aí para os seus conhecidos, seus amigos, o pessoal que é professor, quem está trabalhando como home office agora, né? Então vai indicando aí para o pessoal, porque o assunto que a gente vai conversar hoje, ele serve para todo mundo. Ele serve para quem está em casa trabalhando, serve para quem já está fazendo seus trabalhos aí dentro das empresas, das escolas. Então vai convidando todo mundo aí, que serão 30 minutos, que passa bem rapidinho para a gente poder trocar uma ideia e deixar aqui algumas dicas aqui para vocês, né? Vou deixar aqui algumas dicas, tá? Sobre gestão de tempo, como nós podemos utilizar melhor nosso tempo em família, como nós podemos nos relacionar de forma diferente aí em família. Então, lembrando, começa a escrever aí para mim, de que forma você tem administrado o seu tempo nesses últimos dias, nesses últimos 30 dias, por exemplo. De que maneira você tem feito... quais são as estratégias que você tem utilizado para poder cumprir com todas as atividades e as obrigações que você tem. Eu vou dar um exemplo, né? Como que funciona comigo? Nós entramos em vários papéis, em várias identidades, né? Nós entramos em várias identidades. Como assim? Então, por exemplo, eu tenho o hábito de acordar às 4 horas da manhã. E lá às 4 horas da manhã eu vou para o meu momento devocional. Então eu vou fazer a minha oração, eu vou para frente do meu altar, ou eu começo já, quando começo a despertar, né? Eu já começo ali a fazer minha oração às 4 da manhã, e naquele momento não tem identidade nenhuma dentro de mim, né? Não tem identidade, eu não estou numa postura X, Y, Z. Ali só tem a Eli, a essência da Eli, né? E aí então... O que eu faço? Ali eu faço minha oração, não estou identificada a nada dentro de nenhum papel. Porém, logo vai chegando ali 5 horas da manhã, onde eu começo a estudar lá com o meu professor. Então, se eu vou estudar e tenho um professor, eu vou para a minha identidade de aluna. Naquele momento eu sou aluna, me coloco numa postura que seja adequada para ser aluna, eu tenho um certo comportamento, eu preparei um ambiente para poder estudar e estou dentro desse papel. Depois disso, normalmente eu tenho um tempo, eu estudo das 5 da manhã até 7h30 mais ou menos, né, que é o meu período de aula, e aí depois eu vou para uma outra identidade, que normalmente é a identidade professora, porque eu vou lecionar, então eu saio da identidade aluna e vou para essa identidade professora. Acabando a minha aula, troco de identidade de novo. Imagina que para trocar de identidade a gente precisasse trocar de roupa a todo momento, por exemplo, né? Ia ser uma loucura. Então, aí o que eu faço? Eu vou de novo para um outro momento. Qual é o momento agora? Quando acabam as minhas aulas, eu saio desse papel de professora, eu entro no papel de empreendedora, né? E lá no papel de empreendedora eu vou olhar aqui as coisas da Escola de Educação Sistêmica, eu vou olhar para a empresa familiar que eu tenho, né? Então... sabe o que começa a acontecer de verdade? Vai chegando num ponto assim, que a gente vai pensando assim, ó,
eu não vou dar conta de tudo isso, né? E isso que nós, quem é mulher, né, as mulheres, nós temos uma capacidade incrível de resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Nós fazemos isso com grande facilidade, né? Nós estamos pensando em algo, estamos fazendo comida, nós estamos mudamos de ação rapidamente, né? Então nós começamos a entrar dentro de várias personagens. As mulheres têm essa facilidade, né? Trocamos ali de identidade muito rápido, né? Muito rápido, atendendo às nossas necessidades, o que mais precisa naquele momento. E o Robson está contribuindo aqui, dizendo, né? Saber jogar o jogo das identidades muda a nossa vida. Exatamente, né? Porém, o que conversando aqui com o pessoal, com a audiência, com todo mundo que nos segue, eu comecei a perceber que o pessoal está ficando sufocado dentro de casa. Sufocado no sentido não porque está dentro de casa, e sim porque todas as responsabilidades, né, vieram então para nós de uma forma que você chega a pensar assim, eu não vou dar conta mais disso. Não sei mais o que fazer, é melhor eu desistir, né? Então a gente fica nesse jogo de vai, não vai, o que eu faço, não vai mais dar tempo de nada. Quando você vê, você está perdendo sono. Quando você vê, você já não consegue mais se alimentar direito. Você começa a ganhar peso, porque na verdade você está ficando sedentário, você não está fazendo suas atividades físicas, parece que tudo está fugindo do controle. E aí, quando você tem esse sentimento que tudo está fugindo do controle, né? Quem tem filhos olha pro filho e o filho tá aprontando ainda uma coisa gigantesca dentro de casa, né? Tá pulando de onde não devia, tá se jogando no sofá, tá riscando a parede, dependendo da idade, ou se é um adolescente, de repente tá lá fechado no quarto e não quer falar com ninguém. Então, começa a bater um certo sentimento assim de impotência, você não consegue, se você olha, vai ver noticiário, pior ainda, né? Você não consegue ficar bem dentro de uma estrutura dessa, né? E o meu objetivo hoje aqui é conversar então um pouquinho com vocês e dar dicas, né, do que nós podemos fazer para melhorar essa estrutura, essa qualidade de tempo, né? Melhorar essa organização do tempo em família. E isso que eu vou trazer aqui são pequenas dicas que eu vou trazer aqui para vocês. Vem lá da gestão de tempo, das questões empresariais, né? Mas que funcionam super bem para nós em casa também, tá? Então me conta como você faz a gestão de tempo dentro de casa, o que você tem feito, né? Que tem funcionado, que aí a gente pode trocar uma ideia aqui, estamos entre amigos, e isso é muito gostoso, né? Eu vejo todo mundo que está chegando aqui. E aí, nós podemos, então, trocar essa ideia do que a gente tem feito, e eu vou dar algumas dicas aqui. Então, tem um cara que eu conheço, né? Um professor que eu já fiz alguns cursos com ele, chamado Jerônimo Telme. E o Jerônimo, ele fala assim, né? Que você precisa ter uma lista de tem que. E aí eu não entendi, eu já vou explicar melhor isso, né? Tem que ter uma lista de tem ques. Tem que fazer tal coisa, tem que ir ao banco, tem que lavar a roupa, tem que ver a tarefa da criança, tem que ligar para a professora, tem que, então, muitos tem ques. E aí eu fui entender como isso funcionava dentro da neurociência, do nosso desenvolvimento aqui do nosso cérebro, né? Como que isso funcionava. Então, acontece da seguinte maneira. O nosso cérebro é como se ele o tempo todo ele está programado para ter a seguinte atitude, para eliminar tudo aquilo que exige dele muito esforço, eu posso eliminar, ou ele vai procurar sempre espaço, ele vai tentar agrupar as coisas para procurar espaço para seguir, né? Então, ele está procurando alguns espaço para pensar mais sobre tal coisa, espaço para poder ter uma boa tomada de decisão, e ele começa então a precisar de mais espaço. Essa que é a verdade, né? E aí, o que é essa listinha? Você pode fazer uma lista de tem-ques, né? Eu gosto de fazer uma lista de tem-ques por escrito. Pode ser que você escolha fazer de alguma outra forma. Quem trabalha com gestão de tempo, por exemplo, né, dentro das indústrias, muitas vezes eles indicam
indico um aplicativo. Eu já usei, por exemplo, um aplicativo chamado AnyDo, que é um gerenciamento de tarefas, um gerenciador de tarefas, né? Posso gerenciar minhas tarefas por ali, mas o que mais funciona para mim até hoje é pegar, né? Vou mostrar aqui para você. Eu tenho aqui minha agenda, ou tenho um papel e tenho uma lista de coisas que eu vou fazendo. Que lista que é essa? Tudo aquilo que eu tenho que fazer, né? Tudo aquilo que eu tenho que fazer. Boa noite aí, o Hélio e a Deise estão chegando aí, gratidão por estar juntos. Tudo aquilo que eu tenho que, eu vou escrevendo ali. Então eu tenho essa lista por perto de mim o tempo todo, onde eu estou trabalhando, e aquilo que me vem à memória, eu já anoto. Por quê? Porque eu libero espaço criativo dentro do meu cérebro. Olha que legal. Quando você começa a escrever aquilo que você tem que fazer, né? Aquilo que você tem que fazer, você começa a liberar, então, espaço aqui na tua memória, no teu cérebro. Então, muito legal isso, tá? Então, experimente. Faça uma listinha de tem que. Quando eu atendo lá no escritório, né, atendi uma cliente lá e ela falava assim, olha, minha lista de tem que tá do tamanho da geladeira. E é isso mesmo. Só que a sua mente, ela fica mais tranquila, seu cérebro fica mais tranquilo, porque assim, ó, você anotou. A hora que você anotou, ele não vai mais ficar procurando aquilo que tem que fazer. Quando você quiser e precisar, você vai lá naquela lista e vai eliminando a lista. Essa é uma forma, né? Eu vou ensinar ainda vocês, por exemplo, a utilizar outros tipos de ferramentas que vai fazer o quê? Vai trazer você para agrupar tarefas, porque às vezes nós perdemos muito tempo dentro de casa fazendo repetidamente várias coisas que podem ser agrupadas em blocos de atividades concentradas. A Adri está colocando aqui a sugestão, né? Tá escrito ali AnyDo. O AnyDo, ele é um aplicativo, então, que é um gerenciador de tarefas. Eu já usei, a Adri já usou, já indiquei, o Erickson tá aqui também, já usou provavelmente o AnyDo. E para nós funcionou muito bem, a gente sempre gostou, né, desse gerenciador. Hoje eu uso outras formas, mas eu nunca deixei da minha tradicional listinha escrita. Essa, de verdade, para mim é a que mais funciona. E o que eu gosto, né? Nessa minha lista, quando eu vejo, eu tenho que dar uma renovada, porque aí eu vou fazendo um xizinho, vou riscando ali aquilo que eu já fiz, né? E aí o que eu já percebi? De repente eu tenho que dar uma renovada, né? Tenho que marcar aquilo que ainda não fiz para eliminar também aquelas que já foram feitas. E quando eu vou refazer, eu percebo que tem atividade que está rolando ali, faz uma semana, 2 semanas que eu estou repetindo, né? Então eu começo a observar que tem muita coisa aí, o pessoal vai chamar do quê? Ah, eu estou procrastinando, né? Estou procrastinando. Então, muitas vezes a gente fica procrastinando porque a gente não tem essa dimensão de tudo aquilo que nós precisamos fazer, não está de forma clara e organizada para nós. Para o nosso cérebro sempre precisa estar de uma forma, quanto mais organizado, mais concatenadas as ideias estiverem, fica mais fácil de se resolver. E uma das maneiras, então, produtivas, que funciona muito bem para mim, é quando eu consigo resolver elas, então, em blocos. Vou dar um exemplo. Nós temos uma turma regular aqui na Escola de Educação Sistêmica e nós temos um grupo exclusivo, fechado, dentro do Facebook, do qual os alunos assistem a aula, fazem as suas consolidações, né? E a gente começa a trocar ideias sobre o conteúdo que foi trabalhado naquele dia. Então, se eu ficar, a cada vez que um aluno vai lá e faz um comentário, eu entrar lá no grupo do WhatsApp para poder responder, eu acabo consumindo grande parte do meu tempo. Então, o que eu faço? Eu reservo, por exemplo, 30 minutos do meu dia, 30 minutos, 45, depende, né? Eu reservo esse espaço e naquele momento eu sou muito efetiva, eu vou fazer exatamente aquilo. E aí, de repente, quando eu reservei 30 minutos, eu acabo usando 10 ou acabo usando 15 e já acabei aquela tarefa e já sei que hoje eu não preciso mais voltar ali, eu fico tranquila e sigo. Assim, eu ganho espaço aqui também no meu cérebro, né? Outra coisa que funciona, então, eu fiz essa pergunta lá nos stories, né? E algumas pessoas me responderam. Então, uma delas me respondeu, por exemplo, eu crio prioridades, primeiro eu faço as prioridades, né?
E o que a gente tem que ficar muito atento, né? O que é prioridade para você? O que realmente é prioridade? Porque às vezes nós nos enganamos com essa palavra. Você coloca assim, eu estou fazendo aquilo que é prioridade primeiro. Só que às vezes não é verdade. Você está se ocupando de uma tarefa que você acredita que é importante, ou que você conta para você que é importante. Porém, ela não é tão produtiva, ela não traz um resultado final. Qual é o objetivo de organizar o tempo em família? Organizar o tempo em família tem um único objetivo, que sobre mais tempo livre para cada um da família, que possa fazer o que ele quiser, né? Então, eu só consigo fazer isso quando, de fato, dentro da prioridade, o que é prioridade naquele dia? De repente a prioridade do seu dia, no meu dia, eu moro sozinha, né? Então, e gosto de fazer minhas coisas, minhas próprias coisas. Então, sou eu que lavo minha roupa, por exemplo. Chega no momento em que a prioridade absoluta é de lavar roupa, não tenho mais roupa no guarda-roupa. Esse é um exemplo, né? Então, aquilo acaba se tornando mais do que prioridade, acaba se tornando algo emergencial, você precisa fazer sem sombra de dúvidas, né? Porém, quando você tem você vai adaptando tudo isso dentro de uma rotina, quando nós conseguimos ir adaptando dentro de uma rotina, você não chega a ter nada tão emergencial. E isso te dá mais sossego, né? Você consegue ter aí um tempo maior. Falando dentro da família, nós vamos tratar também, né? Educação sistêmica. Quando que eu sei que eu estou atuando dentro de uma postura sistêmica dentro de casa ou em qualquer lugar? Quando eu sinto que o amor flui. O que é o amor fluir? Eu sinto que estou em paz. Eu sinto que está tudo em paz, que está tranquilo. Se não está tranquilo, se existe uma agitação, uma perturbação, existe algo ainda que você pode fazer para melhorar. E aí nós começamos pelas coisas que são comportamentais, né? Então a educação sistêmica ela vai trabalhar dentro de alguns níveis. O primeiro nível é dentro do nível comportamental. Eu vou corrigir alguns comportamentos. Eu já corrigi comportamentos. E mesmo corrigindo meus comportamentos, eu percebo que ainda tem coisas que não vai. É quando a pessoa diz assim, tá travado isso aqui. Eu não consigo, eu fiz tudo que ele falou, eu fiz uma listinha de tem que para poder arrumar o tempo do dia a dia. Depois eu separei em blocos e comecei a resolver aquilo por blocos de atividades que são semelhantes, né, para poder otimizar mais o meu tempo, e ainda assim não está funcionando. Eu vejo que minha família não criou essa disciplina. Bom, aí nós podemos ter um olhar sistêmico. Podemos olhar sistemicamente o que está acontecendo. E é isso que nós vamos desenvolver aqui dentro dessas lives, né? Então nós estamos começando falando sobre comportamento. E se você está seguindo aqui, você vai seguir, vamos fazer esses ajustes dentro do comportamento. Depois, vamos fazer outros ajustes aqui, outros ajustes, até que chega um momento que nós vamos chegar lá na nossa semana da educação sistêmica para poder trabalhar questões extremamente sistêmicas, né, dentro do seu sistema familiar. Nós vamos avançar um pouco mais. Então é como se fosse uma escadinha, nós estamos começando a andar nessa escadinha aí. Falando hoje, então, sobre a organização do tempo. E aí, então eu já falei aqui, né? Aquilo que é prioridade, muitas vezes nós nos enganamos fazendo algo que não é tão prioridade, e sim estamos só nos ocupando, contando mais uma história para nós. E a Fábio diz assim, né? Verdade, não tinha pensado nisso em relação à prioridade, porque eu sou uma prioridade e às vezes me deixo de lado. Bingo, exatamente, né? O que é realmente prioridade? Eu estou fazendo um monte de outras prioridades, mas não estou me priorizando. Preciso também olhar para isso, né? Outra coisa, né? Eu tive uma outra resposta também lá que disse assim, eu estou acordando mais cedo. Putz, para mim foi a solução da minha vida, entende? Acordar mais cedo foi a solução, porém, quem tem o hábito de acordar mais cedo também precisa dormir mais cedo, porque o tempo que você dorme, né, o seu tempo de descanso, o tempo que você está repousando, refazendo a sua energia, né, ela também é muito importante. É importante que você tenha um excelente sono, né, uma excelente qualidade de sono. Então é importante que a gente fique
muito atento a isso, né? Quem gosta de acordar cedo, para mim, faz muito bem, e isso é uma rotina que precisa ser implementada em toda a família. Não dá para você ser a mãe da família ou o pai da família e só você ir dormir cedo, e aí os filhos não têm esse hábito, ou a esposa ou o esposo, né? Então não dá. É um estilo de vida que você precisa ir implementando em toda a família. Isso é viver em família e fazer com que ela sistemicamente possa fazer o amor fluir, tá? E aí você vai ver o seguinte, né? Que com os filhos, como eu vou fazendo isso, como eu vou criando essa autonomia nos meus filhos? Independente da idade, todos nós somos, primeiro, nós somos biorobôs, diz um professor nosso, né? Nós somos altamente programáveis, nós nos programamos. E essa programação nós chamamos de rotina. Então você vai encaixando uma rotina. Por que as pessoas desistem, né? Não dá certo lá em casa, isso não dá certo lá em casa. Por que as pessoas desistem? Elas desistem por quê? Porque elas querem que as coisas aconteçam assim, ó. Dá um comando e faça acontecer, né? E não, tudo é um crescimento, tudo é um desenvolvimento. Então você cresce e se desenvolve a partir de uma rotina que você vai inserindo como se fossem doses homeopáticas. Você começa a inserir uma nova rotina. Então não adianta você decidir hoje que vai dormir mais cedo, todo mundo vai dormir mais cedo e vai criar uma grande confusão dentro de casa, né? Então você tem que fazer o quê? Você vai criando esse hábito, vai dormir hoje, vai dormir mais cedo, amanhã acorda mais cedo e assim por diante, aos poucos. E aquilo com consistência, a repetição faz com que você chegue num ponto fundamental. Isso é muito importante, né? Então, faltam aí alguns minutos, eu prometi fazer esse nosso momento em 30 minutos, nós temos 8 minutos aqui. Escreva aí para mim o que você aprendeu nesse momento que nós ficamos aqui, ou ainda, quais são as suas dúvidas, o que você já fez disso que eu tô falando aqui para você, tudo isso você pode escrever aí, tá? O que você já fez e que deu certo, né? Então vamos conversar um pouquinho. Temos aí 8 minutos e algo que eu possa contribuir a mais aí com vocês, eu vou contribuindo dentro dos comentários, tá bom? A Carla diz assim, e o pior é que programamos padrões de rotinas tóxicas, que não nos priorizam nem ao essencial. Exato, né? Nós temos essa capacidade, nós não percebemos e acabamos fazendo isso, né? Disparando, criando gatilhos em nós que faz com que você não produza, que faz com que você comece a ter uma vida que não tem a qualidade de vida, né? Que passa você a ter uma vida que não é aquela que você deseja. Existe a vida que você deseja e existe a vida real, né? Só que você não está programando, porque tudo que você faz é um programa de rotina que você está aplicando na sua vida. Agora, se você não olha para esse modelo ideal que você quer, você continua se programando, porém lá na frente você vai colher resultados dessa rotina que você programou bem ou que você programou mal, né? Então, o nosso assunto de hoje foi: como eu faço para ter tempo em família? Como eu faço para organizar o meu tempo em família? E aí eu deixei algumas dicas aqui. Faça uma listinha de tem que, das coisas que você tem que fazer. E dessas coisas que você tem que fazer, procure então, quando você olha para tudo aquilo, você vai ver que dá para agrupar por semelhança essas atividades e fazer em um único momento, o que eu chamo de hora concentrada. Então você concentra aquele momento, aquela hora para poder seguir. Faz isso com mais qualidade, digamos assim, né? Então é muito bom, tá? Comece a implementar uma rotina na vida da sua família. Comece a implementar. Isso é aos poucos e com muita consistência. Com muita consistência. Então não dá para desistir. Existe um livro chamado O Poder do Hábito, né? E nesse livro ele mostra que existem hábitos que nós fazemos que eles têm um determinado período para você conseguir mudar esses hábitos, né? Então, alguns hábitos você consegue mudar em uma semana. Outros você precisa mudar, para você conseguir mudar, você precisa de
20, 21 dias, né? E existem alguns que você precisa mudar em anos, você precisa de anos para conseguir mudar esse hábito. Ou seja, é 1 ano, 2 anos, um exemplo, né? Se fosse um hábito de fumar, um exemplo, né? Você tem o hábito de fumar. Já se torna um vício, né? Então, para que todas as suas células sejam limpas, purificadas novamente e renovadas, você ia precisar de mais de 1 ano para que isso pudesse acontecer, né? Então, me conta aí o que foi que você aprendeu nesses minutos aí que nós tivemos juntos. Ou então, escreve aí, vou deixar esses 5 minutinhos, sobre o que você gostaria que eu falasse na segunda-feira com vocês. Hoje é sexta, eu farei uma nova live às 20 horas e 10 minutos na segunda-feira. Qual é o tema que você gostaria que eu falasse? Você quer que eu fale mais sobre filhos? Você quer que eu fale mais sobre essa interação com a família? Conta aí para nós sobre o que você gostaria que nós conversássemos aí na próxima live. Você vai acompanhar aqui, nós vamos fazer a princípio 2 lives por semana, né? E eu sempre vou comunicando. Aproveita e entra lá no nosso site no www.escolaeducis.com.br e faça a sua inscrição na Semana da Educação Sistêmica, onde nós vamos estar aprofundando. Lá você também vai ter a opção, boa noite, Suzana. Lá você também vai ter a opção de entrar no nosso canal do Telegram. E lá no canal do Telegram eu vou seguir com vocês lá. Suzana quer que fale sobre a adoção. Ok, esse é um bom tema. Eu vou guardar aqui e em algum momento nós podemos sim comentar sobre a adoção, tá? Me conta, Suzana, você está adotando? Tem filha adotiva? Você é adotiva? Qual é a sua situação? Escreve aí para mim nesse tema adoção. As pessoas precisam muito desse conhecimento, né? Sim. A Carla está dizendo, organização do tempo das crianças entre estudar e brincar. Eu diria que a lei principal do filho, né, dos filhos, das crianças, uma lei principal, a Suzana tem uma filha adotiva, tá? Legal, Suzana, em algum momento eu vou abordar esse tema assim, tá bom? Continue acompanhando aqui, tá? A lei principal de uma criança deveria ser, eu preciso brincar. Eu preciso brincar. Eli, mas você é uma escola de educação sistêmica e a hora de estudar, como fica, né? Então, a hora de estudar, ela deveria ser 80-20. A criança brincar 80% e estudar 20%. É sério que você está falando isso? Isso aí é loucura. Não, não é loucura. Todos nós deveríamos ser livres. Se você observa uma criança que ela está livre de qualquer tipo de identificação, né? Se ela está livre de qualquer tipo de identificação sistêmica, falando aqui, ela está brincando. A criança em sua origem, ela precisa, ela é brincalhona e curiosa. Então, quando você percebe que uma criança ela está tranquila, está no seu lugar, ela está brincando e ela tem muita curiosidade, né? Para que serve isso, Eli? Para que serve não sei o quê? Eu tenho, né? Você sabe, eu tenho em casa 3, né? 3 crianças. Então, vou contar bem rapidinho, né? Um dos exemplos. Ontem a pequenininha estava deitada no meu colo e pediu para que eu abrisse a minha boca. Deixa eu ver teus dentes. Aí eu abri minha boca e eu tenho várias restaurações no fundo de amálgamas escuras, né? Então, a restauração do dente escura. E aí você vê a criança curiosa, né? Aí ela diz assim, abre tua boca de novo. Aí eu abro a boca, né? E aí a curiosidade dela assim, o que aconteceu com o seu dente? Aí eu disse assim, esse é o meu dente. Aí ela, de 2 aninhos, ela diz pra mim, você tem dente de couro, né? Eu acredito que ela quis dizer, ela já deve ter ouvido falar em algum momento de dente de ouro, né? Mas como aquilo não ficou bem gravado, né, na cabecinha dela, então ela disse assim, você tem dente de couro, ou seja, é a curiosidade que levou ela a chegar a essa conclusão. E quando eu soltei ela do meu colo, ela saiu correndo e ficou quieta. E você sabe que criança quieta, a gente passa a procurar o que é que ela está aprontando, né? Então a gente foi atrás dela e ela estava lá no espelho do quarto da minha mãe, com a boquinha aberta, né? Vendo se o dente dela também era de couro. E é dessa forma que a gente vai construindo significados. Olha que legal, chegamos no assunto que esse assunto é muito interessante, né?
Se você quer educar seus filhos dentro do olhar sistêmico, você precisa criar significados incríveis para eles. Essa é uma chave muito boa, né? E nós vamos falar também sobre isso em algum momento aqui, em alguma live eu vou falar para vocês sobre crie grandes significados. Então eu causei ali na Elisa, de 2 aninhos, uma curiosidade. Então você vê que a criança está bem, porque se ela estivesse identificada a algo sistemicamente, olhando para outro lugar, né? Ela não consegue perceber que nos meus dentes tem algo diferente, por exemplo. Ela não vai conseguir perceber isso, porque ela está totalmente fora de foco. É a criança que não consegue brincar, é a criança que começa a fazer birra, é a criança que é agitada, os pais vão dizer assim, ó, é muito ansiosa, ela é muito ansiosa, ou ele é muito nervoso, ele isso, ele aquilo, né? Fala um monte de coisa. Então, é por aí o caminho. Como eu sei que não tem nenhuma identificação na criança, ela está mais tempo da vida dela brincando do que se ocupando com outras preocupações, tá bom? A Suzana ainda continua ali dizendo, né, que foi libertador para nós, para a criança e para a família biológica, assim, em termos ainda da adoção, né? Posso sim, Suzana, trazer esse tema em algum momento aqui, tá bom? Gente, 20 horas e 41 minutos, eu agradeço aqui a participação de todos vocês. Daqui a pouco a live está no ar, compartilhe com todo mundo que você acha que merece ouvir esses conteúdos aqui e não esqueça de contribuir conosco da Escola de Educação Sistêmica comentando essa live quando ela estiver postada. Vá lá e comente por que ela foi importante, o que você aprendeu de como organizar o seu tempo, o que foi de insight que você teve aqui e que você vai poder levar para a sua vida dentro desses 30 minutinhos que nós ficamos aqui. Um abraço, nós nos vemos na próxima live de segunda-feira. Convida todo mundo que nós vamos fazer algo bem legal. Beijão, gente. Tchau, tchau.